Eu não gosto muito do Matuê. Esses tempos eu larguei essa opinião no Twitter e o pessoal ficou meio dividido. Bastante gente concorda comigo, mas muita gente é fã do cara, o que é normal para um dos artistas que mais está fazendo sucesso no meio do rap. Aliás, indo além desse nicho. Na verdade, parte disso muito provavelmente tem a ver com o próprio conteúdo das músicas do Matuê, que no geral é menos politizado e às vezes até mais problemático que o hip hop como cultura costuma ser. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Aconteceu nos últimos dias de eu saber que o Matuê vinha fazer um show aqui na minha cidade, que pra quem não sabe é Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Até aí tudo bem, já fazia um tempo que eu sabia disso, mas foi só ontem que eu descobri onde vai ser esse show. Então, deixa eu contar algumas coisas pra vocês. O nome da cidade onde eu moro, Pelotas, vem de umas embarcações que eram comuns por aqui. No caso, o nome desses barquinhos era Pelota. Era um botezinho de couro que carregava alguma coisa e era puxado a nado por alguém que ia na frente. Eu detesto a ideia de que isso seja um símbolo aqui na cidade, porque a maior iconografia relacionada a essa parada, geralmente, e provavelmente esse era o uso mais normalizado mesmo, se trata de um servo puxando seu senhor. E sim, eu tô falando de uma época onde se tinham escravos. Foi um período onde a cidade enriqueceu bastante às custas de várias dessas pessoas, principalmente no trabalho escravo, é bom lembrar, relacionado à produção de charque. Para quem não sabe, o charque é uma carne salgada e seca no sol. A ideia era que fosse própria para consumo por mais tempo. Mas dá para ficar pior. O nome do lugar onde era produzido o charque, a propriedade rural que pertencia a um nobre que se sustentava do trabalho escravo, é charqueada. Tem várias dessas por aqui. Algumas são preservadas como museu, outras como ponto turístico, porque as charqueadas têm uma história para contar. Tem um vídeo bem didático que eu vou deixar na descrição com um guia turístico que aponta um pouco dessa história, sobre como a presença dos escravos no sul do Brasil aumentou muito com as charqueadas. Essa história começa a ficar um pouco mais tenebrosa quando a gente descobre que, na verdade, eram os escravos mais rebeldes que iam parar nas charqueadas, e que a cidade já foi conhecida como o Purgatório dos Negros, o pior lugar para um escravo viver na época. O guia fala que a expectativa de vida de um escravo no Brasil era de 30 a 35 anos, e nas estâncias aqui da cidade, um escravo até podia viver esse tempo, mas a realidade numa charqueada era completamente diferente. Os relatos são de que os escravos que vinham parar nas charqueadas duravam cerca de só 5 ou 7 anos de serviço. No inverno, quando não rolava produção de charque, esses escravos trabalhavam em olarias, fazendo tijolos, telhas, trabalhando com calças finas feitas de algodão, de manga curta, no chão, na água, no barro. As doenças que eles pegavam nesse período não eram tratadas. Na virada da estação, esses escravos já começavam a trabalhar doentes, 14, 16 horas por dia, no sol, com sal, numa bola de neve que só acabava no falecimento deles. Em média, eram 70 escravos por charqueada. Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar um artigo escrito por 3 professoras sobre as condições de saúde entre os escravos pelotenses, analisadas através de diversos relatórios hospitalares. Entre outras coisas, elas comentam que quando os escravos se acidentavam, ficavam doentes ou eram castigados no tronco, o que se mostrava comum devido ao excesso de trabalho, eles eram levados ao que chamavam de hospital, na própria charqueada, mas que não passava de uma enfermaria com poucos recursos, e mesmo nesses lugares, eles ainda estavam sujeitos às agressões dos capatazes. Na charqueada São João, mostrada no vídeo, ainda se conservam os instrumentos usados para castigar os escravos. Mas o que isso tem a ver com o Matuê? Bom, o que eu descobri ontem é que esse show, programado agora para o dia 2 de novembro, sexta-feira, está marcado para acontecer em uma dessas charqueadas. Isso está logo no cartaz, ele como a atração principal e o nome da charqueada no canto. Eu não achei relatos específicos dessa charqueada na internet, mas essa era uma condição bem generalizada. E, antes que isso pareça um caso excepcional aqui na cidade, festas encharqueadas, por incrível que pareça, são comuns, principalmente entre uma elite que não vê problema nenhum em celebrar formaturas e 15 anos em lugares como esses. Agora, é o primeiro show de rap, ou trap, tanto faz, que eu vejo acontecendo num lugar desse. Eu falo isso porque quando vem da parte mais rica da sociedade, que tem grana para pagar um espaço caro que era culturalmente de nobres que escravizavam, eu já acho reprovável, mas nem mesmo fico surpreso. Isso só reflete uma hierarquia e insensibilidade social que vem exatamente dessa época, mas é diferente quando a gente está falando da cultura hip hop. O hip hop, como movimento, se moldou no discurso contra a opressão, contra a invisibilização e contra o esquecimento daqueles que foram marginalizados ao longo da história. Eu não quero que destruam todas as charqueadas, faz parte da nossa história. Elas ainda existirem deveriam nos ajudar a lembrar. É triste que hoje seja cultural fazer festa nesses lugares sem absolutamente nenhum olhar crítico. Eu acho importante dizer que eu gostar ou não do Matuê não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo aqui. Esse vídeo não existe para culpabilizar o artista. Esse vídeo é um exercício de empatia e conscientização. A maior culpada, no fim das contas, é a cultura escravista e elitista da minha própria cidade. Como eu disse, o Matuê não é o centro do problema.
mas é sintomático. Um som alienado que não se posiciona no meio de uma cultura ativamente consciente, acomoda o senso crítico do público e o Matue também tem suas linhas problemáticas. Na Celine, ele diz que mistura uma japonesa com uma africana, e antes que venham passar pano dizendo que isso é exclusivamente sobre droga, essa música é toda pautada em um duplo sentido entre sexo e droga que inevitavelmente abre a interpretação para uma objetificação extremamente racista, ou no mínimo infeliz. Eu sei que disso para intencionalmente fazer um show de rap sem nenhuma consciência política num dos ambientes mais historicamente violentos das memórias escravistas do Brasil tem bastante coisa, mas é um sintoma. Sintoma que também é contraditório com a história do rap. Talvez, no fundo, seja o mesmo processo de apropriação e de esquecimento desses espaços que motive o problema todo. Capaz de acharem que é exagero, mas em tempos onde se fantasiam crianças como escravos para a festa de Halloween e onde a alienação coletiva faz com que a maior parte das pessoas esqueçam da nossa história na hora de tomar as decisões mais importantes, um show de rap numa charqueada não é uma coisa para deixar passar. Meu nome é Henrique e esse não é bem o tipo de vídeo que a gente costuma fazer por aqui. Ele tá bem mais direto, a edição bem mais simples, então eu recomendo você assistir esses outros vídeos aqui para ter uma ideia melhor. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscreve se tu não é inscrito. Até a próxima.